Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse dia para meditarmos o Evangelho que a nossa igreja nos propõe. Nessa semana em que já nos aproximamos cada vez mais do mistério da Páscoa, o Senhor nos convida hoje, dia 29 de março, a meditarmos o Evangelho que está em São João, capítulo 8, dos versículos 31 a 42. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação, vamos afirmar que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos, o Senhor vem nos falar sobre duas dinâmicas muito importantes na nossa vida cristã: a verdade e a liberdade. Mas antes disso, Jesus nos traz a palavra: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. O Evangelho de hoje ele faz esse convite a esse segmento próximo de Jesus, que se dá na adesão da sua palavra, da sua vontade, daquilo que é o projeto de Deus para cada um de nós, de maneira única e particular. E para aceitarmos e acolhermos este projeto de Deus, é necessário escutarmos, é necessário termos essa intimidade, é necessário conhecermos o Senhor. E a partir desta vivência, de permanecermos na palavra, esse verbo que é tão caro, para o evangelista São João, quando diz em outras passagens, permanecei em mim e eu também permanecerei em vós. A própria presença de Jesus, de Deus, que está no nosso coração, quando também fazemos o movimento de estar com o Senhor. É uma dinâmica dupla, como se fosse uma via de mão dupla. Quando faço eu pessoalmente o esforço de permanecer no Senhor, Ele também vem ao meu encontro e habita no meu coração. E aí, dessa experiência, Jesus continua: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, em outros evangelhos, em outras passagens, cita: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que vai conhecer a verdade vai conhecer o próprio Deus. Não conhecer simplesmente superficialmente na carne, mas conhecer na profundidade. E conhecer significa fazer uma experiência. Aquele que permanece com o Senhor pode fazer essa experiência pessoal de sentir, não como um mero sentimento, mas saber, ter a ciência e também a experiência de que o Senhor está próximo. E assim
esta experiência nos conduz a uma verdadeira liberdade. É isso que o Senhor nos fala hoje, já no iniciozinho desse evangelho de hoje, trazendo essa riqueza tão grande, essa passagem que é tão conhecida por nós, mas que muitas vezes nós simplesmente experimentamos, falamos dessa passagem, trazendo a verdade como talvez um conjunto de conceitos, um conjunto de ideias ou revelações. Mas a verdade, hoje, nós precisamos lembrar que essa verdade é o próprio Senhor, é o próprio Deus, pois Ele mesmo nos diz isso. E naquele momento, os judeus, aqueles que o escutam, perguntam: mas como, Senhor, você nos diz que nós seremos livres se nós nunca fomos escravos, sempre fomos livres? E muitas vezes essa é a indagação que também nós nos fazemos. Quando achamos que a nossa vida, ela simplesmente não traz nenhuma prisão, nenhuma corrente, porque parece que está tudo bem. Aqueles judeus, eles também achavam isso. Eles também, por serem da descendência de Abraão, aquele povo eleito, acreditavam que a sua vida já estava livre, já eram verdadeiramente livres. Mas o Senhor nos mostra que a verdadeira liberdade, ela está no coração. A verdadeira liberdade, ela não se encontra somente naquelas condições externas, materiais, mas muitas vezes, na verdade, podemos ser livres, olhando ali no aspecto externo, mas muitas vezes também o nosso coração está aprisionado, está acorrentado pelo pecado, como Jesus mesmo diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Temos a tentação, meus irmãos, muitas vezes, de olhar para a nossa vida e naquele falso conceito de liberdade que hoje o mundo tanto coloca no nosso coração, entendermos que liberdade é fazer aquilo que nós queremos, é fazer aquilo que os nossos sentimentos nos chamam a fazer, é fazer aquilo que as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos impulsos. E essa liberdade acaba trazendo para nós uma verdadeira escravidão, quando nos colocamos nessa disposição de não decidir, de não avaliar, de não olhar aquilo que o Senhor deseja para nós, mas fazermos simplesmente aquilo que o nosso coração anseia, aquilo que o nosso coração deseja, se impulsiona, aquilo que muitas vezes dá na telha. Quando escolhemos simplesmente por nós mesmos, sem dar espaço para a vontade de Deus no nosso coração, por tantas vezes também nos tornamos escravos. E quantos de nós, em maior ou menor grau, já fizemos essa experiência? Tantas pessoas, assim como também eu, também acredito que também você, que muitas vezes, buscando essa experiência de caminhar ao lado do Senhor, de ser seu discípulo, acabamos nos prendendo nas correntes, nos vícios, naquilo que o mundo hoje nos oferece. Tantas vezes também os nossos irmãos que estão nas casas de acolhimento, que também muitas vezes fizeram essa experiência de, escolhendo pela própria vontade, aquilo que naquela situação de abandono, naquela realidade, nos fazia escolher, às vezes, a droga, a prostituição, e tantas vezes fomos nos tornando escravos e escravos, e aquele pecado foi nos acorrentando, foi nos prendendo, foi nos segurando, até que se tornava cada vez mais difícil sair dele. Mas Jesus nos traz hoje também, esse evangelho é também uma palavra de esperança, que nos diz: se permanecerdes em mim, sereis verdadeiramente meus discípulos, e a verdade vos libertará. Quando colocamos, meus irmãos, essa vida no Senhor e entendemos que ser livre não é somente fazer aquilo que está nos nossos sentimentos, pois não somos meramente superficiais, né? Não somos somente isso, mas verdadeiramente somos aquilo que o Senhor nos criou. E para sermos livres precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chama. Hoje nós temos muito aquele costume de falar, né? Dentro da obra Lumen, sermos pobres, livres e felizes. Esse povo que o Senhor escolheu, que o Senhor elegeu, assim como também escolheu aqueles judeus a quem Jesus falava, eram chamados a essa liberdade verdadeira, a essa liberdade no coração. Pois muitas vezes, meus irmãos, quando fazemos aquilo que somente desejamos, acabamos sendo escravos das tentações do ter, do poder e do prazer, aquilo que nos acorrenta, aquilo que nos aprisiona. E aí Jesus nos recorda também em outra passagem,
quando buscamos saciar a sede do nosso coração somente com as coisas que passam, Jesus nos lembra de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, saciar as suas vontades, os seus desejos, os seus impulsos e perder a vida eterna, e perder a própria vida, porque a nossa verdadeira vida é fazer a vontade de Deus. E ontem mesmo, na verdade nesse domingo, quando escutávamos a meditação do Evangelho de Lázaro, Jesus também recorda: eu sou a ressurreição e a vida. Então, de nada vale ganhar tudo, conquistar tudo e perder o próprio Deus, e perder a própria vida eterna. E hoje, meus irmãos, esse é o convite que o Evangelho nos faz no dia de hoje. Buscarmos essa experiência, atualizar este encontro pessoal com Jesus, para que também experimentemos dessa verdadeira liberdade, dessa verdadeira alegria que é permanecer no Senhor. E que exemplo maior de liberdade nós temos, meus irmãos, senão o próprio Senhor, que se coloca no madeiro de uma cruz hoje, livre para nos amar. Aquele que fala: ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Aquele que, ofertando-se a si mesmo, é tão livre, é tão livre, é tão livre a ponto de escolher se entregar, de escolher morrer e se colocar no madeiro de uma cruz. E que também para nós, hoje, no Carisma Lumen, esse mesmo Cristo abandonado que se atualiza e escolhe sentir todas as dores da humanidade, a cada dia, atualizando o seu mistério de amor por cada um de nós. Então, meus irmãos, nessa manhã, nesse dia de hoje, peçamos ao Senhor a graça de experimentarmos desta verdadeira liberdade, que só conheceremos quando fizermos essa experiência pessoal com o Senhor. Quando escolhermos nos esvaziar, quando escolhermos descer também das nossas vontades, dos nossos desejos, sair da superfície e darmos este mergulho profundo na vontade de Deus para cada um de nós. Pois, assim como Jesus foi capaz de ofertar toda a sua vida de maneira livre, total, entregue, porque conhecia a Deus, porque veio de Deus, à medida que nós também nos abrirmos a essa experiência de cultivarmos essa intimidade, de mergulharmos nesse encontro, de buscarmos o Senhor na palavra, de buscarmos o Senhor na Eucaristia, de atualizarmos o nosso encontro com Jesus abandonado, assim também cada vez mais conheceremos a Deus, assim cada vez mais também deixaremos o pecado de lado, assim cada vez mais renegaremos e deixaremos para trás tudo aquilo que nos impede de seguir livres ao Senhor. E assim, com mais decisão e com mais radicalidade, conseguiremos realizar a vontade de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes também atualizando esse chamado de Jesus de dar a própria vida por aqueles que Ele nos confiou. Por isso, meus irmãos, peçamos à Virgem Maria nessa manhã de hoje esta graça de hoje correspondermos com decisão e com liberdade à vontade de Deus para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.